Abre a nossa Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 10, que diz assim, amados: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Podem sentar em nome de Jesus. Mas, irmãos, é sempre alegria, muita alegria, não pouca, mas muita alegria, falarmos da palavra de Deus na casa na qual servimos ao Senhor, e sempre isso sendo proporcionado pelo nosso pastor presidente. Falar hoje de um assunto chamado a grande tribulação. Digo aos irmãos que já fiquei temente de pregar certos assuntos na Bíblia e sobre escatologia bíblica, e principalmente a grande tribulação. Essa semana para mim foi a semana mais apreensiva que eu tive em relação de pregar um assunto que o nosso pastor é mestre, diga-se de passagem, todos já sabem, já conhecem. Ele sentou a gente ali para os obreiros, para separar as matérias e cada um falar de um assunto. Confesso que até algum texto veio na mente quando ele perguntou se nós tínhamos texto em mente, mas até o que nós conhecemos diante dele, nós não conhecemos. E por nós já ter ouvido ele falar, ter pregado sobre várias vezes esse assunto, falo até para o pastor agora que se faltar alguma coisa, ou se eu errar, o senhor depois corrige. Isso aí o senhor corrige depois, né? Isso. Então a gente fica apreensivo, mas foi nos dada uma mensagem para falar hoje, o 8º dia, e nós ouvimos aqui os amados irmãos falar durante esses dias sobre os sinais que antecedem, sobre todos os outros assuntos da escatologia bíblica, que isso foi nos fortalecendo. E quero dizer aos irmãos que este assunto ele tem sido tema de bastante discussão dentro do meio evangélico. O pastor fala isso na sua apostila, que tem sido bastante um tema de discussão dentro do meio evangélico, principalmente entre os especuladores. Ele usa essa palavra sobre os especuladores da escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. Não é difícil nós determinarmos a época da grande tribulação, não é difícil determinar essa época, pois há um fato extraordinário que antecede o arrebatamento da igreja, que são os sinais da sua vinda, e outro que se inicia após o arrebatamento, que é a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. E nós lemos, e muito, capítulo 6 de Apocalipse, que vai tratar também desse assunto. Nós lemos Mateus 24, que no versículo 21 do capítulo 24 de Mateus fala: porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. É um tempo diferente, irmãos, esse tempo que vai haver aqui na terra, chamada o período da grande tribulação. A Bíblia fala que é tempo de angústia para Jacó, é o dia de trevas. A Bíblia diz também que é o dia da vingança do nosso Deus. A Bíblia relata também que é o grande dia, o dia da ira do Senhor. E quando nós ouvimos falar da palavra tribulação, eu lembro, isso ficou na minha mente uma vez, e ouvindo o pastor definir esta palavra,
falando que o significado dessa palavra é comprimir com força. É comprimir com força. Como a Bíblia nos relata, como se pisar as uvas no largar, conforme eles faziam antigamente, aquele pisar sobre as uvas no largar, é como a cana de açúcar no moinho, como ela passa sobre o moinho, ela é bem esmiuçada, esmagada, e a Bíblia fala que esse tempo é dessa forma, é um tempo de comprimir com força a população que aqui vai ficar, a população que aqui vai passar por essa palavra chamada grande tribulação. Meus queridos amados, Isaías capítulo 13, versículo 11 diz que Deus afirma: castigarei o mundo, a soberba, a violência, farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei os soberbos, os violentos. Esse tempo, amado, é um tempo de duração da grande tribulação que Isaías fala. É o tempo que vai acontecer, é de 7 anos, meus queridos amados. Porém, dos 7 anos, os piores serão os últimos 3 anos e meio, que a Bíblia vem relatar que são os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, porque é um período de 7 anos, e o evangelista Fernando vai estar falando dessa segunda parte amanhã. Mas a Bíblia fala que a população vai passar por esse período. Se não me falha a memória, terceiro período de uma semana, a 70 semana, a 70ª semana profética de Daniel. O que a Bíblia fala a respeito disso, essa 70ª semana profética de Daniel será dividida em 2 fases. Essa semana será dividida em 2 fases. A primeira fase em 3 anos e meio, a segunda fase em 3 anos e meio, ou o que o livro de Apocalipse vai falar, 1260 dias vai ser esse período de 3 anos e meio, meus queridos amados. Esse tempo corresponderá à primeira metade dos 7 anos, ou primeira metade da 70 semana, que Daniel fala, a 70ª semana, semana de anos de Daniel, não semana de dias, mas semana de anos, como nós já ouvimos ser explicado isso aqui nesta casa. Esta primeira fase, ela corresponde ao que é escrito no capítulo 6 do livro de Apocalipse, ao capítulo 13 desse mesmo livro, e se refere, meus queridos amados, à implantação do reino do anticristo aqui na terra. Vai ser um período que vai ser implantado o reino do anticristo aqui na terra. Vai começar a operar no mundo uma trindade satânica, meus queridos amados. Essa trindade formada pelo dragão, que o livro de Apocalipse vem relatar, o diabo. Ela vai falando também sendo o antideus, esse diabo, meus queridos amados. A besta que subiu do mar, sendo o anticristo, e a besta que subiu da terra, sendo o anti-Espírito Santo, ou conhecido também como falso profeta, como Apocalipse, capítulo 13, vai falar desse período aqui na terra. Vai ser um período, meus queridos amados, dessa primeira fase, de uma falsa paz que vai reinar aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele teve revelação dessas 2 bestas, e eu me lembro bem no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 6, e o capítulo 2, do 7 ao 12, meus queridos amados. O apóstolo Paulo, ele tem essa revelação, ele se refere-se no capítulo 2, no versículo 3, do anticristo, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 12, refere-se ao falso profeta. Não está dito que o anticristo, meus queridos amados, fará milagre, que é a primeira besta. Não está dito isso, mas o falso profeta, que é a segunda besta, sim, é Apocalipse 13, versículo 12 ao 14. No capítulo 13, fala do Apocalipse que apresenta essas 2 bestas. A que subiu do mar, meus queridos amados, que é o anticristo, e o que subiu da terra, que é o falso profeta. Só que João, ele vê isso em revelação. O Senhor dá essa revelação
estabelecimento dessa falsa paz, dessa primeira fase aqui, conforme também o capítulo 13 de Apocalipse usa a expressão, meus queridos, quem poderá batalhar contra ela? Nos mostra que o poder do anticristo será um poder político. Nós já ouvimos falar sobre isso. É um poder que vai imperar sobre os governantes, sobre todo o governo. Ele terá um poder bélico, portanto, um chefe político que comandará um bloco de 10 nações, como são representadas pelos 10 chifres, ainda em Apocalipse, capítulo 13. Ele terá esse poder, essa expressão também, meus queridos amados, nesse mesmo capítulo, versículo 13 do capítulo 13, fala: até fogo fazia descer do céu. Não mostra mais ainda o aspecto religioso e, portanto, um chefe religioso que vai reinar. Essa trindade vai estar operando com esses poderes aqui na terra, o poder político e o poder religioso. Olha só, meus queridos amados, que Apocalipse capítulo 3 fala, cujo o nome, esse nome ele é profético, a grande Babilônia, mãe das meretrizes, das abominações da terra. Apocalipse 17 vai falar sobre isso, e será uma igreja ecumênica associada a todas as religiões místicas daqui da terra, comandada pelo falso profeta. Ele terá esse comando, essa falsa trindade, ela estará operando aqui na terra quando a igreja do Senhor for arrebatada. Eles vão estar operando com esses poderes em sua mão, eles vão estar operando aqui na terra. Meus queridos amados, o apóstolo Paulo, ele teve essas revelações em 2ª Epístola de Tessalonicenses, capítulo 2. Meus queridos amados, porém o apóstolo João, ele tem a visão dada por Deus, a revelação e a visão. O apóstolo Paulo tem a revelação e nos explica como é que eles vão operar aqui na face da terra. Aí o apóstolo João vem no livro de Apocalipse e ele tem a revelação de Deus e a visão da parte de Deus, e ele vê como é que eles vão agir aqui com o governo deles implantado aqui na face da terra. Essa manifestação do anticristo, como é que vai ser, evangelista Rômulo? Olha só, meus queridos, eu lembro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, que vai falar, a Bíblia Sagrada diz que a manifestação do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios de mentira aqui na face da terra. É dessa maneira que ele vai operar. Ele vai estar operando numa falsa paz, com falsa mentira, com falsa promessa para essa humanidade que aqui ficar. Como é que vai ser isso, evangelista Rômulo? O anticristo será um homem personificado, o diabo, porém apresentado como se fosse Deus. Meus queridos amados, ele vai ser apresentado, ele vai querer se apresentar como se fosse semelhante ao Altíssimo. Ele será um grande demagogo, e a Bíblia dá vários nomes a este personagem na palavra de Deus. Ele fala o homem da iniquidade, o homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele fala o iníquo, ele fala a besta, o falso profeta, o próprio anticristo. A Bíblia dá o nome para ele, e etc. E vai por aí afora. Ele denomina como é que vai ser esse anticristo aqui na face da terra. O anticristo será recebido ao aparecer como a solução dos problemas aqui na face da terra, porque eles vão estar vivendo uma falsa paz, eles vão estar vivendo essa falsa paz aqui após a igreja ser arrebatado, porque o povo vai passar por um problema político e ele vai se apresentar dessa forma. Então é isso que a Bíblia nos fala, semelhante a esses textos aqui citados nesta noite. A população estará passando por essa falsa paz aqui na terra, meus queridos amados. Mas eu lembro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que vai falar, quando pensarem que haverá paz, virá uma repentina destruição. Eu lembro também, meus queridos amados, do capítulo 9 de Daniel, versículo 27, que fala, porque sobre as asas da abominação virá o assolador sobre a face da terra. Meus queridos amados, eles firmará uma aliança com muitos por uma semana, conforme Daniel, se não me falha a memória, capítulo 9, vai falar a respeito disso, que aqui começa o terceiro período da 70 semana de ano, meus queridos amados. Esta semana, que é do texto que se refere, é a 70ª semana, é a última semana profética de anos. Como é que é isso?
evangelista Rômulo, são 69, meus queridos amados, esses 60 semanas, semanas de anos, das 70 semanas que foram determinados. O que acontece aqui, evangelista Rômulo? Aí já se passaram, ou seja, a contagem das semanas que havia parado, se não me falha a memória, 33 depois de Cristo. O pastor Lourinho vai me corrigir se eu estiver errado. Aí pararam, meus queridos amados, onde Deus para de tratar como Israel. Aí entra em cena a igreja, meus queridos amados, entra em cena a igreja até os dias de hoje. Até hoje você aqui está ouvindo essa mensagem, até o dia de hoje você está participando desta campanha. Aí entra em cena tantos acontecimentos, o Ato dos Apóstolos, vai entrando tantos acontecimentos até chegar nos dias de hoje. Entra em cena, meus queridos amados, até o dia de hoje. Porém, como arrebatamento da igreja, eu quero te dizer, Israel volta a ocupar o cenário profético desse calendário novamente. Portanto, cumprir a última semana de anos. Olha só, meus queridos amados, nós, os que pertencemos à igreja, fomos enxertados no lugar dos ramos naturais, que é o povo de Israel, como o apóstolo Paulo trabalha o capítulo todo inteiro, capítulo 11 de Romanos, meus queridos. Mas com o arrebatamento da igreja, todas as atenções estarão voltadas novamente para Israel, tanto por parte de Deus, que nunca esqueceu os pactos, as alianças feitas com este povo, feita com esse povo, para esse povo, e por parte do anticristo, que odiará Israel, porque de serem descendente de Cristo, segundo a carne. E também por parte desse anticristo, ele também não esqueceu. Aí ele também, meus queridos amados, ele começa a lembrar. O anticristo firmará um acordo de 7 anos. Ele firma durante o arrebatamento da igreja. A igreja não vai estar aqui, e ele firma com Israel, e na metade de 7 anos o acordo será quebrado, conforme Daniel capítulo 9. Porque, evangelista Rômulo, na metade da semana se fará cessar o sacrifício. Assim como Daniel fala, todos conhecemos o zelo que os filhos de Israel têm pela lei cerimonial do templo. E por isso Israel, ao perceber que o anticristo é contra a sua religião, romperá essa aliança feita de 7 anos com o anticristo, descobrindo que ele é um falso Messias, que ele é um falso profeta. E com isso o anticristo iniciará uma perseguição feroz contra Israel, contra essa nação santa, contra esse povo escolhido por Deus. Mas acontecerá, meus queridos amados, catástrofe aqui na terra. Acontecerá o que ocorreu na primeira fase da grande tribulação, como o capítulo 6 de Apocalipse vem relatar para nós. E os selos e os 7 selos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 17. E o que acontece, evangelista Rômulo? Acontece, meus queridos amados, que ele está num falsa paz, num falso acordo com essa nação, com a nação de Israel. Ele está numa falsa paz. O mundo está pensando que ele vem trazer solução para essa nação, para esse povo aí. Anticristo se apresentará como um salvador do mundo, através de uma falsa paz e um governo, como está escrito no versículo 2 de Apocalipse capítulo 1, capítulo 6. Meus queridos amados, o segundo selo ele é aberto. O que acontece? A guerra através da terra, é muito sangue são derramado. Guerra vai acontecer, porque mediante que o anticristo vai galgando poder sobre as nações, vai acontecendo essas catástrofes. O que acontece? O terceiro selo, fome mundial sem precedente, resultante de guerra e suas consequências. No versículo 5 do capítulo 6, o quarto selo e o quinto selo. Os quinto selo, mártires e mais mártires vão morrer durante esse período aí, meus queridos amados. O quinto selo acontece as mortes desses mártires. No sexto selo, catástrofes físicas nos céus e na terra. Um grande terremoto fará a terra tremer, a fumaça e cinza escurecerão o sol. Meus queridos amados, Deus será visto no seu trono de juízo, que apavorá os ímpios. Capítulo 6, versículo 14, versículo 17. O 7 selo, meus queridos amados, silêncio no céu por quase meia hora, e o anúncio do toque das 7 trombetas pelos 7 anjos, à medida que a grande tribulação vai
vai se aproximando, a sua metade vai se avançando, essas coisas vão acontecer aqui na terra. Aí vem acontecendo as 7 trombetas, meus queridos amados. O que é que acontece, evangelista Rômulo? As 7 trombetas, no capítulo 8, no versículo 1, vai falar que cai saraiva, fogo do céu. A segunda trombeta, como uma grande montanha cai no mar, vai falando, meus queridos amados, rios fortes de águas, que a calamidade vai acontecendo, rios vão ficando poluídos, as coisas vão se deteriorando, vai acontecendo coisas piores aqui na face da terra, por causa desse período, chamado período da grande tribulação, e está acontecendo essa falsa paz aqui na terra. Mas o que é que acontece? O que é que eu entendo, meus queridos, com isso? Que não há base bíblica para mim e para você ficar com medo desses acontecimentos, porque não há base bíblica que se admitir que a igreja sofrerá por esses suplícios, por essas agrúrias na face da terra. O que nós pensamos a respeito disso é que o pastor também cita na sua cartilha, no seu livro, não se resta qualquer dúvida de que a grande tribulação será após o arrebatamento da igreja. Por quê, evangelista Rômulo? Porque, primeiro ponto, a igreja não passará pela grande tribulação, ela tem a Bíblia como regra de fé e de prática, e todas as suas questões, diz a Bíblia, meus queridos amados, como no Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Você não passará, porque você guarda essa palavra. Você que guarda essa palavra nessa noite, glorifique a Deus, porque Ele não permitirá que você passará por isso, porque a igreja do Senhor guarda essa palavra. Aonde que estão os que guardam essa palavra nessa noite? Glorifique a Ele, exalte a Ele. Vai acontecer muitas coisas aqui, mas não é para mim, para você, não é para a igreja do Senhor. Porque, evangelista Rômulo, o que é que eu entendo com isso? Que a grande tribulação é a manifestação da ira de Deus sobre a face da terra. A igreja já não foi destinada para a ira, meus queridos amados, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então a grande tribulação não é para você, você é a igreja do Senhor, você é lavado e redimido no poder do sangue do Cordeiro, você não passará por isso. O mundo estará sendo comprimido com força, mas nós estaremos no tribunal de Cristo, recebendo os galardões dele, nós estaremos na boda do Cordeiro, sendo festejado por ele. Oh, aleluia! Você foi chamado para ser igreja, para fora desse pecado, para fora dessa mundice. A mundice está acontecendo aí, mas o Senhor te chamou como igreja do Senhor Deus vivo. Você é igreja, glorifique a Ele. Você é servo desse Deus vivo, exalte a Ele. Você foi chamado para fora de tudo isso. Aleluias! Aleluia! Aleluias! Meus queridos amados, o que eu aprendo com a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, é que da mesma forma como Enoque foi trasladado antes do dilúvio destruidor, da mesma forma que Ló foi tirado de Sodoma antes da destruição, da mesma forma que Elias foi arrebatado antes da apostasia de Israel, a igreja do Deus vivo será arrebatada antes dessa grande tribulação. Nós seremos arrebatados, nós estaremos com o Senhor nos ares, nós estaremos com o Senhor nos ares louvando e agradecendo a esse Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 30, versículo 7 vai falar: porque naquele dia de tão grande que não houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Deus não permitirá que a sua igreja imaculada, a sua igreja santa, passará por esses agrulhos que vai estar passando a sociedade deste mundo. O mundo estará dominado por essa trindade satânica, mas Deus não permitirá. Por quê? Porque a igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor é pura. Eu quero falar para você nessa noite essas palavras, que você possa meditar nesses textos, em tudo que está sendo ensinado aqui, sobre escatologia bíblica nesses 12 dias, aqui
aqui é só o 8º dia, mas se você guardar essa palavra, como a Bíblia fala, Ele também guardará a sua igreja. Eu quero te dizer, meus queridos amados, como naquele grande último dia, nós estamos preparados para ouvirmos o soar da trombeta do Senhor. Meus queridos amados, eu queria muito mais, falar mais tantas coisas, mas nós precisamos de muito mais conhecimento além disso. Mas eu quero te deixar essas palavras, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para o teu coração nesta noite. E eu me lembro, meus queridos amados, há poucos dias eu li uma coisa de um escritor, eu não sei se me falha a memória, se foi do pastor Esdras, no seu livro de cultura familiar, que ele vem falar que na cultura judaica o casamento era oficialmente realizado depois que o noivo tivesse construído a casa e para onde que ele iria habitar com a sua esposa. O noivo levava aproximadamente 1 ano para se preparar para morar, então retornava, meus queridos amados, para buscar a noiva para o grande dia de celebração das bodas, dos casamentos. Meus queridos amados, e nós lendo a respeito disso, isso nos faz lembrar e entender a palavra, meus queridos amados, nos capítulo 14, no versículo 13 de João. Meus queridos amados, como o Senhor disse isso para mim, isso para você nessa noite que está aqui. Olha só o que ele fala no capítulo 14, versículo 13: um lugar, meus queridos amados, enquanto eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também nesta noite. Aleluia, aleluia. Você vai estar com Cristo